Vamos entrar aqui, então, um pouquinho em fundos imobiliários, né? Acho que o primeiro ponto para falar, Léo, né, como você comentou, é sobre a questão de renda fixa e renda variável, né? Selic, meta e renda variável. Assim como o mercado acionário, os fundos imobiliários também são renda variável, né? Então, seja fundo de tijolo, FOF, ou até o fundo de CRI, que tem ativos de renda fixa dentro lá, são ativos de renda variável. Então, eles se comportam de uma maneira muito parecida com as empresas listadas em bolsa, né? Então, no geral, quando você tem uma alta da Selic meta, que hoje está acima de 13%, quase 14% ali, os fundos imobiliários tendem a se desvalorizar. O que acontece? O mercado não precifica só o presente, né? Então, assim, a gente estava ali em 13,75 já faz um tempo. O que aconteceu que nos últimos dias, após a eleição, alguns pontos políticos aconteceram, discursos, equipe de transição, PEC de transição, os fundos caíram se essa Selic não se mexeu. O mercado responde antes da hora, né, Léo? Tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Com as expectativas do mercado de talvez um governo com um pouco mais de gasto, uma possível inflação maior, os juros futuros, que é a indicação do mercado de qual é a expectativa da Selic lá na frente, subiram bastante. Então saíram ali do que a gente vinha lá antes das eleições do segundo turno, de 11, 11,5% para hoje em 13%. Quando os juros futuros sobem, isso quer dizer o quê? O mercado está vendo, olha, pode ter mais inflação, o Banco Central vai ter que subir mais os juros. Então, como a gente falou, os juros afetam diretamente na cotação dos ativos. A gente viu os fundos imobiliários, principalmente os de tijolo e os FOFs, desvalorizando nos últimos dias. Agora, como o Léo falou, esse é o momento em que a gente vê oportunidade, né, Léo? Então, você tinha os fundos de tijolo que vinham bem descontados, e algumas semanas atrás eles tiveram uma correção, que na nossa visão uma correção ali que não era para ter acontecido ainda em termos macro, porque essa correção deveria acontecer um pouco mais para frente, quando os juros começassem a cair, que era a expectativa do mercado ali no ano de 2023, segundo o semestre de 2023, mas a gente teve também a deflação. 3 meses de deflação, o mercado começou a precificar e falar, pô, tem muito fundo de CRI que é muito alocado, indexado ao IPCA. Então, os rendimentos desses fundos, nominalmente, vão cair. Por quê? Inflação negativa. Se o fundo de papel distribui um prêmio e mais a correção monetária, que é essa inflação, quando é o IPCA ou IGPM, quer dizer que vai cair. Essa parcela que deveria ser positiva numa inflação positiva vira negativa. Então, teve um fluxo muito grande na nossa concepção de dinheiro saindo dos fundos de papel, por causa dessa deflação de 3 meses, e indo para os fundos de tijolo, o que gerou essa correção. E aí, a gente tinha essa situação até semana passada, basicamente. Se você me perguntasse antes, eu até, na live da CNFF, eu falei ali atrás, o que está muito barato? A gente tinha oportunidade em todos os segmentos, porque a Selic está alta ainda e ia demorar para cair. No entanto, com essa correção do tijolo e esse fluxo saindo do papel, os fundos de papel ficaram bastante descontados. Então, há 2 semanas atrás, se perguntasse, Guilherme, o que está descontado, onde você está vendo oportunidade? Eu ia falar provavelmente que fundo de papel estava chegando num preço bastante real, mais até do que os fundos de tijolo, apesar de eles também estarem descontados. Agora, com todo esse cenário, os tijolos voltam a ficar muito baratos. Então, assim, igual o Léo falou, a gente vê muita oportunidade no mercado como um todo para fundos imobiliários. Então, você vê fundos de tijolo bastante descontados, fundos de papel negociando muito abaixo do VP, do valor patrimonial por cota. O que isso quer dizer? É um fundo que tem uma carteira de dívidas ali indexado a IPCA mais 8 e um CDI mais 3, que no preço que você compra esse risco, mas o retorno é de IPCA mais 12 e CDI mais 5, por exemplo. Então, como o Léo falou para ações, a gente também vê muito desconto hoje nos fundos imobiliários. Agora, o que você tem que tomar bastante cuidado é a questão de risco, que aumenta um pouco também, né? Então, para dívida, quando você tem uma carteira indexada a IPCA mais um prêmio, e o IPCA começa a vir maior, o que o mercado está precificando agora, mais inflação, essa dívida fica mais cara nominalmente. Quando você tem uma dívida de 3 anos, de CDI mais 3, com o CDI que estava ali para ano que vem, 11%, vindo agora para 13%, novamente, essa dívida fica mais cara. Então, assim, o risco de inadimplência, por exemplo, dos devedores desses CRIs, aumenta um pouco também. E nos fundos de tijolo? O fundo de tijolo ele tem o inquilino, né? E os inquilinos são empresas. Então, quando você tem empresas correndo mais risco, por exemplo, de inflação mais alta, de financiamento mais caro, então empresa muito alavancada, empresa que pode ter problema com crescimento não tão bom nos próximos anos, atrelados a esses riscos, você pode ter uma empresa, por exemplo, deixando um ativo porque ela está diminuindo
a operação dela, né? Então, assim, são riscos que você deve analisar, mas no geral, quando você tem um fundo com bons inquilinos, com uma carteira de crédito, com bons devedores, você vai ter oportunidades bastante interessantes de alocação nos fundos imobiliários. Então, só fazendo um apanhado, né, aqui do que o Gui falou, a gente teve durante um tempo, Gui, aí me corrija se eu estiver errado, né, você que é o especialista em imobiliário nosso, durante muito tempo a gente teve um prêmio, inclusive, para FIIs de papel, né, justamente porque a gente tinha uma expectativa de juros mais altos, inflação mais alta, o mercado já se adiantava a isso e efetivamente, enfim, queria retornos nominais maiores na distribuição desses FIIs de papel. Então, durante muito tempo a gente viu esses FIIs negociando a preços, né, e prêmios um pouco maiores, enquanto FIIs de tijolo, enfim, que carregam essa inflação no longo prazo, mas não efetivamente distribuem isso no curto, estiveram mais enxutados, digamos, ou mais baratos, talvez seja um termo. Durante um tempo, talvez isso tenha se invertido, né? À medida que a gente viu uma possível deflação aqui no Brasil, a gente viu uma queda grande de FIIs de papel, como você falou, o que pode ter aberto ou não aí oportunidades dentro desse segmento específico, mas hoje você já vê uma reversão novamente. Você entende hoje que FIIs de papel já estão um pouco mais bem precificados e tem abertura nova agora, novas oportunidades dentro de tijolo, né? Me corrija se eu estiver errado. Não, é exatamente isso. Eu tenho uma coisa que eu gosto bastante de reforçar nas lives do SNFF 11 ou alguma live de fundo imobiliário, que é a questão de saber diferenciar retorno real e nominal, né? A gente, como o Léo falou, a gente via antes retornos muito altos em fundos de CRI, então fundos pagando 1,50 por mês, porque você tinha um retorno nominal, então você tinha uma inflação sendo paga ali todo mês muito alta. Agora que a gente teve essa deflação, esses rendimentos vieram menores. Então vamos pegar alguns exemplos. A gente pega fundos da nossa própria carteira do SNFF, o RECR, o VGIP, que é praticamente inteiramente alocado ao IPCA, distribuindo, o fundo que distribuía mais de R$1, distribuindo 40 centavos. Então, só que vale lembrar, um retorno nominal, enquanto, como o Léo bem colocou, nos fundos de tijolo a inflação vem no longo prazo. Então, onde que ela vem? Por que é um retorno real? Porque você tem um contrato de aluguel que a cada ano ele é reajustado pela inflação. Então, a inflação não vem mês a mês, mas passou um ano, você pega ali no acumulado IPCA em 12 meses e reajusta o contrato de aluguel. Fora isso, a inflação é absorvida no preço dos ativos. Por quê? Quanto mais os custos, né, o custo de reposição, então material, cimento, viga, vidro, o que for para construir um ativo, vai ficando mais caro com a inflação, para você construir um ativo igual àquele que o fundo tem, ele fica mais caro. Então é exatamente isso que o Léo falou. E como eu falei, se você me perguntasse há 2 semanas atrás o que está muito descontado a um nível que não faz sentido nenhum, a gente ia falar fundo de papel. Hoje em dia, eu volto para o que a gente estava no passado. Então, juntar os melhor dos dois mundos. A gente está falando de Black Friday. Então, antes a gente tinha papel caro e tijolo muito barato. Aí, 2 semanas atrás, a gente tinha tijolo um pouco mais precificado, um pouco acima do que a gente já achava que deveria estar, mas ainda barato, e o papel muito descontado. Hoje, a gente tem os dois a níveis muito baratos. Então, fundos de, como eu falei, fundo em IPCA mais 8, o risco e o retorno pelo preço que você compra, IPCA mais 12. Fundo de tijolo também negociando o metro quadrado muito mais barato do que se os ativos fossem vendidos no mercado imobiliário real, né? Então, às vezes, você tem um fundo que você consegue comprar o metro dele por R$20, enquanto se ele for 20 mil, enfim, se ele fosse vendido, seria 28 mil, por exemplo, no mercado imobiliário real, o metro. Então, a gente vê, igual o Ibovespa, o mercado acionário está muito barato, igual o Léo mostrou, o IFIX também ainda tem bastante oportunidade. Acho que em termos de oportunidades vale olhar bastante quanto esses fundos de papel estão descontados do VP, que é uma métrica bastante boa, né? É o preço das emissões ali, basicamente, os títulos marcados no mercado. E o fundo de tijolo também. O PVP, às vezes, não é tão expressivo porque o laudo é uma vez por ano, mas, assim, fundos de tijolo com ativos muito bons, ativos AAA ou acima de A, como a gente fala, de muita qualidade, às vezes muito baratos, podem ser uma grande oportunidade.